Bom dia, meu nome é Caio Campolongo, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, pós-graduado em Clínica Médica de Pequenos Animais e Cirurgia de Pequenos Animais. Atualmente eu sou coordenador do curso de auxiliar veterinário do Grupo Univet. E hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre algumas epidemias e pandemias mundiais que estão relacionadas também com animais, né? Então, todos devem estar informados, todos devem estar acompanhando que nós vivemos atualmente, neste ano de 2020, uma pandemia causada por um coronavírus. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre coronaviroses, tá? E por que coronaviroses? Porque, na verdade, o coronavírus ele é um representante de uma grande família. Então, o coronavírus ele é representante da família Coronaviridae, tá? Esta é a família a qual este vírus pertence. E este nome coronavírus vem devido às suas características. Então, microscopicamente, quando se observa este agente, ele tem como se fosse uma coroa ao redor, que são o que a gente chama de proteínas de membrana, responsáveis por gerarem, então, as propriedades necessárias para que este vírus consiga infectar um hospedeiro, entre outras coisas. Dentro dos coronavírus, nós ainda temos eles separados por gêneros, ou seja, a gente ainda tem uma subclassificação, uma subdivisão deste grupo de vírus. E eles são classificados em alfa, beta, gama ou delta coronavírus. A gente vai ver no decorrer da aula de hoje que isso muda. Então, qual é o hospedeiro, tá? Qual é o indivíduo, então, que este vírus vai acometer. O material genético de qualquer coronavírus conhecido até hoje é RNA, uma fita única, tá? E por ser de RNA, este vírus ele tem uma propriedade maior de sofrer mutações, e nessas mutações a gente pode então ter problemas, estar causando então novos sintomas, estar gerando então um novo vírus, que é o que acontece hoje com a Covid-19, que a gente vai falar mais adiante. O coronavírus ele tem o maior genoma viral conhecido, tá? Então é um vírus bem grande, ele tem de 27 a 32 mil bases nitrogenadas. É um vírus envelopado, ou seja, ao redor do vírus eu tenho como se fosse uma cápsula, como se fosse um envelope lipídico, ou seja, um envelope de gordura que serve para proteção deste vírus. É um vírus que tem uma alta taxa de mutação e de recombinação, ou seja, ele pode mudar suas características e ele pode se recombinar com outros vírus da mesma família, tá? Com outros coronavírus. A gente vai conversar sobre isso também. Os coronavírus eles podem ser causadores de principalmente dois tipos de alterações, ou alterações respiratórias ou alterações gastrointestinais. E a gente vai ver que o hospedeiro destes vírus vão ser tanto os seres humanos quanto os mais diversos animais. E dentro dos coronavírus nós vamos ter alguns gêneros, algumas espécies de vírus que vão ser zoonóticos, ou seja, que são capazes de passar do animal para o ser humano. Então aqui na imagem vocês conseguem ver, a gente tem o vírus e a gente tem as proteínas que eu falei para vocês ao redor dele, formando exatamente como se fosse uma coroa
ao redor deste vírus, tá? Em vermelho, aqui por fora, a gente vê o envelope, que é a proteção desse vírus, como a gente já conversou. A proteção deste vírus para o ambiente. Um envelope, então, lipoproteico, um envelope de gordura. Por isso que o coronavírus, o atual coronavírus, a gente consegue, então, eliminar utilizando sabão, lavando as mãos, utilizando sabonete, porque o sabonete ele acaba degradando a gordura. Então a gente consegue destruir essa camada de proteção. Com isso, a gente acaba fazendo com que o vírus não tenha mais efeito, não seja mais vivo. Aqui eu estou mostrando para vocês o que? Eu estou mostrando para vocês os receptores e alguns tipos de vírus. O que são receptores? Receptores são onde esses vírus vão se ligar para poder infectar o meu indivíduo. Então, toda célula tem um receptor. E todo vírus tem algo que se encaixa nesse receptor. É como se fosse uma chave e fechadura. A chave é específica para aquela fechadura. No caso dos vírus é a mesma coisa, só que a gente fala em receptores. Então, vejam que cada um desses vírus, então olha só, o coronavírus felino tipo 2, ele tem um receptor específico. O tipo 1 ainda não se sabe, mas acredita que seja o mesmo do tipo 2. O coronavírus canino tem um outro tipo de receptor. Esse HCOV-229E é um coronavírus humano. Ele tem um outro receptor diferente do cão. Tá? Então, cada vírus vai ter um receptor específico, fazendo com que este vírus seja específico para aquele hospedeiro, para aquele indivíduo, seja ele animal ou humano. Mas, no caso do coronavírus, ele pode sofrer algumas mutações e recombinações, fazendo com que ele se adapte a mais de um hospedeiro, tá? E é exatamente o que tem acontecido nos últimos tempos com os coronavírus. Então, sabe-se que os coronavírus mais antigos que se tem relatos, os primeiros coronavírus, né, que a gente chama de coronavírus ancestrais, eles são de morcegos ou aves silvestres, tá? Com o passar do tempo, esse vírus ele vai mudando, ele vai sofrendo recombinações e mutações durante o passar dos anos. E com isso, ele acaba saindo só de morcego e aves silvestres e começa a acometer outros indivíduos, como seres humanos e animais silvestres, né, animais que não são pets, como o caso dos dromedários. Ele acaba acometendo também, ainda dentro do morcego, o vírus se muta, ele se altera e ele é capaz de infectar diversos hospedeiros, diversos indivíduos, diversos animais, sejam eles de companhia como cão, como gato, ser humano, certo? Então vejam que a gente tem aqui embaixo os gêneros alfa, beta, gama e delta que a gente conversou no início da aula. E em cima a gente tem os representantes que podem ser acometidos por esses coronavírus. Então, no alfa coronavírus, a gente tem principalmente mamíferos. No beta, a gente começa a ter outros, como os ruminantes. E a gente tem o gama e delta coronavírus, sendo principalmente em aves e mamíferos marinhos, tá? Não acometem tanto outros animais e nem gama e delta ainda não tem nenhum tipo de histórico de causar
doenças graves que possam ser transmitidas ao ser humano, tá? Olha lá, então aqui mais uma vez, falando sobre os gêneros, né? Alfa, beta, gama e aqui o delta. Vejam que dentro dos alfa coronavírus, dessa classe alfa coronavírus, eu tenho diversos vírus de diversos hospedeiros, como por exemplo, o humano coronavírus 229E, NL63 são 2 humanos. Tenho também de suínos, que vai causar diarreia. Nos beta-coronavírus, eu tenho humano também, o vírus da SARS, a gente vai falar sobre SARS, síndrome aguda respiratória grave, ele é um beta-coronavírus. Então, dependendo de como este vírus é, dependendo de como o meu agente ele é microscopicamente, eu vou classificar ele dentro de uma família, alfa, beta, dentro de um gênero, na verdade. Alfa, beta, gama e delta. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o coronavírus canino. E a abreviação de coronavírus canino é SECOV. Então, sempre a partir de agora que nós falarmos em SECOV, nós vamos estar falando sobre coronavírus canino. Bem, o coronavírus canino, ele vai ter 2 tipos. Um do gênero alfa coronavírus e um outro do gênero beta coronavírus. Dentro do alfa coronavírus, eu vou ter diversas cepas, então diversos tipos virais, a gente vai conversar daqui a pouco, mas que vão gerar principalmente alterações gastrointestinais. Então ele é conhecido como coronavírus entérico canino. E ele foi descoberto em 1971, causando então alterações gastrointestinais, diarreia, vômitos, gastrites. E a gente abrevia, então, o coronavírus entérico canino como SECOV. CECOV. E a gente tem também os beta-coronavírus. Diferentemente do alfa, o beta já vai gerar um outro tipo de sinal e sintoma, um outro tipo de alteração. O beta, ele gera alterações respiratórias. Então, enquanto o alfa me gera alterações gastrointestinais, o beta me gera alterações respiratórias. E ele foi relacionado em 2003 com essas alterações respiratórias e desde então se estuda ele, mas não sozinho, tá? Se estuda ele dentro de uma coisa chamada síndrome respiratória infecciosa canina. E ele ficou conhecido então como coronavírus respiratório canino, CR-CoV, coronavírus respiratório canino. Lembrando que este é um vírus espécie específico, tá? Desde o início ele é um vírus espécie específico, porém ele tem uma capacidade de mutação, então ele pode sofrer alterações. Vamos falar sobre o coronavírus respiratório canino. Então, como nós falamos anteriormente, ele é um beta-coronavírus, tá? Então ele é do gênero beta, responsável por causar alterações respiratórias, e nós tivemos em 2003 na China um surto dessas alterações respiratórias ligado então ao nosso coronavírus respiratório, SARS-CoV. Dentro dos coronavírus beta, muito próximo ao coronavírus respiratório canino, nós temos coronavírus similares, então, em humanos e em bovinos. Ou seja, o padrão, o tipo de vírus do coronavírus respiratório canino, ele é similar, ele é bem parecido com o humano e com o bovino. O coronavírus respiratório canino, pessoal, ele é
muito difícil de gerar problemas graves em um indivíduo sozinho. Ele está mais relacionado com a questão da síndrome respiratória infecciosa canina, tá? Que é o que a gente chama de tosse dos canis. A síndrome respiratória infecciosa canina, também conhecida como tosse dos canis, é aonde a gente vai mais conversar, é onde a gente vai mais falar sobre esse coronavírus respiratório canino. E como ele age, então, dentro desta síndrome respiratória? Ele age diminuindo as defesas do organismo, então, diminuindo as defesas das regiões de trato respiratório, favorecendo, então, a evolução de outros agentes, como o vírus da parainfluenza, a bordetella bronquicéptica, entre outros, tá? E quais são os sinais e sintomas causados pelo coronavírus respiratório canino? Bem, são tosse seca, secreção respiratória e dispneia. Aqui, pessoal, a gente tem uma análise filogenética, ou seja, uma árvore genealógica, pode-se dizer assim, do coronavírus, tá? Vejam que a gente tem aqui o coronavírus respiratório canino, classificado como um beta. Então, coronavírus respiratório canino, sendo um beta-coronavírus. E muito próximo a ele, eu tenho o bovino e eu tenho o humano, tá? Então, o coronavírus respiratório canino, ele está muito próximo geneticamente do coronavírus bovino e do coronavírus humano, tá? E nós temos aqui embaixo, nos alfa-coronavírus, então vejam como eles já muda a região, já muda o tipo genético deste vírus, já muda, não está dentro da mesma linha, dentro da mesma chave. Sempre que muda de chave, sempre que muda de linha, a gente está mudando o grupo. Então, dentro dos alfa-coronavírus, eu vou ter o meu coronavírus entérico canino, tá? E o meu coronavírus entérico canino, então, aqui, distante do meu respiratório. Então, coronavírus beta canino, né, é causador de alterações respiratórias. Quando eu falo do coronavírus canino do gênero alfa, eu estou falando em alterações entéricas, ok? Bem, o coronavírus aqui é um trecho de um artigo e ele está falando o seguinte, né, que o coronavírus canino ele está intimamente relacionado a outros dois beta-coronavírus, o bovino e o humano, tá? Tendo para o bovino 96, um pouco mais de 96% de similaridade e para um outro um pouco menos, tá? Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É o que nós discutimos neste slide aqui, que o coronavírus canino respiratório tem similaridade com o bovino e com o humano. É isso que este trecho de um artigo fala pra gente. Aqui falando então um pouco mais sobre a síndrome respiratória infecciosa canino, que é considerada uma infecção complexa, com etiologia multifatorial, ou seja, existem diversos patógenos, diversos agentes envolvidos, entre eles a bordetella bronquicéptica, uma bactéria, o vírus da parainfluenza, o adenovírus canino tipo 1, tipo 2, micoplasma, pneumovírus e acredite-se que o coronavírus respiratório canino, que está envolvido, vai ter um papel nos estágios iniciais, fazendo o quê?
então diminuindo a resposta imunológica deste indivíduo e fazendo com que os outros agentes citados aqui em cima, que esses outros agentes citados aqui em cima, consigam então se proliferar e gerar então as alterações graves neste cão. Olha só, então, considerando mais um pedaço de um artigo, considerando os relatórios anteriores, pode-se concluir que os beta-coronavírus podem cruzar fronteiras de espécies, levando à recombinação e ao surgimento de formas intermediárias. Como os 3 vírus podem se replicar em células humanas, este cenário é realista. Porém, ainda precisamos de mais estudos para confirmar isto. O que ele está falando? Ele está falando que o coronavírus canino, ele pode sofrer uma recombinação genética e ser capaz de infectar o homem. E ser capaz de ser transmitido ao homem. Ser capaz de produzir um novo vírus que é capaz de infectar o homem. Isto sabe-se que é possível, porém, não aconteceu e ainda temos que ter mais estudo sobre isto para saber como é que acontece. Então, aqui ele está falando que os 3 beta-coronavírus, então o humano, o bovino e o canino respiratório, utilizam esses receptores SAS e HS para se ligarem. Porém, eles precisam de partes diferentes para conseguirem isto. Então, é isto aqui que gera discussão. Como estes vírus, eu falei no início para vocês, a questão da chave e fechadura, precisam de regiões específicas, partes específicas, ainda tem que se estudar primeiro, se eles conseguem, todos eles se ligarem a qualquer uma dessas em qualquer um dos hospedeiros e como eles se ligam, em qual momento eles se ligam a essas proteínas. Perdão, a esses receptores. Bem, e o coronavírus entérico canino? O coronavírus entérico canino, ele é do gênero alfa coronavírus, ele vai ser responsável por alterações entéricas. O primeiro relato desse vírus foi em 1971, na Alemanha, gerando gastroenterites em cães. Tá? E aí, o coronavírus entérico canino acomete cães de todas as idades, gerando gastroenterites, gerando vômitos e diarreias. Porém, em filhotes, em animais jovens, estas gastroenterites, elas são mais graves, podendo inclusive levar à morte quando associada, quando presente juntamente com outras viroses, com outros agentes, como no caso da parvovirose. E o coronavírus entérico canino está relacionado, é similar aos felinos e aos coronavírus de suínos. Olha lá, então, com base no alto nível de recombinação e mutação que ocorrem naturalmente entre os coronavírus, existe a probabilidade do surgimento contínuo de novos coronavírus caninos com propriedades patogênicas distintas no futuro. Então, é o que nós conversamos. É um vírus que tem muita chance de mutar, muita chance de mudar. E esta mutação, ela pode me trazer alterações em questão de sinais e sintomas que eles causam no animal. O coronavírus entérico canino, ele possui já
bem especificado? 2 cepas, ou seja, 2 tipos de vírus. O coronavírus entérico canino tipo 1 e o coronavírus entérico canino tipo 2. O coronavírus entérico canino tipo 1 vai gerar uma enterite em intestino delgado, ou seja, ele vai gerar alterações, uma inflamação intestinal de intestino delgado, que a gente chama de enterite. Já o coronavírus entérico canino tipo 2 é um vírus pantrópico, ou seja, acomete diversos órgãos, tá? Não está somente relacionado a intestino delgado. E existem subespécies desse coronavírus entérico canino tipo 2 em estudo. O que já se sabe é que o coronavírus entérico tipo 2, ele é um mutante. Ele é um mutante do tipo 1, onde houve uma combinação genética com o coronavírus felino, dando origem, então, a este coronavírus entérico canino tipo 2. Então, aqui a gente tem o coronavírus tipo 1. Vejam que ele tem uma partezinha como se fosse a estrutura genética do agente, tá? Então, uma partezinha azul, branca e cinza. E aí, aqui, nós temos o coronavírus felino, tipo 2. Vejam que o coronavírus felino tipo 2 está aqui, onde a gente tem uma parte roxa, branca e cinza. Enquanto o canino tipo 1 é azul, branco e cinza. Quando eu falo para vocês esse coronavírus entérico canino tipo 2, ele é um mutante e que ele se recombinou com o coronavírus felino, é por isso, ó, eu tenho uma parte roxa, branca e cinza. Esse roxo veio daqui, ó, do felino. Então, provavelmente esta primeira parte do vírus felino que foi adaptada, foi adquirido pelo novo coronavírus, é o que faz canino, né, pelo novo coronavírus canino tipo 2, é que faz com que ele consiga ir além do intestino, e que ele consiga ser, então, pantóplico e acabar atingindo diversos órgãos. Aqui, então, a similaridade, então, a proximidade entre os coronavírus. Então, coronavírus tipo 1, felino, aqui canino, aqui felino, e aqui coronavírus entérico e sistêmico, como subespécies, tá? Como outros tipos de coronavírus caninos do tipo 2 e aí derivados do coronavírus felino tipo 2. Então, aquilo que a gente conversou, tendo a recombinação genética entre eles. Sinais e sintomas. Do tipo 1, enterite leve a moderada, por destruição das vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais são como se fossem dedos de luva, onde os nutrientes passam, eles batem e são absorvidos, tá? Quando a gente tem a destruição dessas vilosidades, a gente não consegue ter mais a absorção desses nutrientes, gerando diarreia, gerando enterite, emagrecimento e êmese. No tipo 2, tá, que é o mutante, que é o pantrópico, a gente vai ter febre, linfonodomegalia, ou seja, aumento de linfonodos, gastroenterites graves, sinais neurológicos, linfopenia, então alterações nos exames hematológicos, e essa linfopenia
é algo característico do tipo 2, que vai poder inclusive atingir rins, fígados, pulmões e, na maioria das vezes, acaba sendo fatal. Então você que gostou da aula hoje sobre coronavírus e coronavírus canino, nossa próxima aula nós iremos falar sobre coronavírus felino, que é causador de uma doença muito grave nos gatos, inclusive que causa morte e não tem tratamento, e também nós vamos conversar sobre o coronavírus humano, que é o causador da pandemia que a gente está vivendo agora em 2020, Covid-2019. E a gente vai tirar algumas dúvidas, como por exemplo, será que o seu pet corre risco de pegar coronavírus, Covid-19? Será que o seu pet, o seu cão, o seu gato, o seu filhinho, pode passar para você Covid-19? Então deixa o seu like aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Também na próxima aula, você que tem interesse em se aprimorar, em se formar um auxiliar veterinário ou um enfermeiro veterinário, nós vamos ter inscrições online abertas para o curso presencial da Univet Guarulhos. Então, até a próxima aula, pessoal!